E aí, pessoal? Eu sou o grande mestre Krikor Mekhtarian e esse é o primeiro vídeo da série de vídeos Premium para o chess.com na língua portuguesa. O tema dessa primeira série de vídeos são exercícios táticos de listas que eu venho selecionando há mais de 15 anos que eu utilizo apenas com os meus alunos. Como é que vai funcionar a dinâmica desses exercícios? Eu vou colocar a posição aqui, eu vou dizer o objetivo da posição, quem que joga. Vocês podem dar um pause aí para refletir sobre a posição, tentar encontrar a resposta. Depois vocês soltam pause e assistem a minha explicação sobre a resposta e sobre os temas da posição também. Se você não quiser fazer a resolução, você pode simplesmente assistir o vídeo com a resolução e aprender os temas. Também é super válido. Então vamos lá. O tema específico hoje desses exercícios são lances inesperados, ou seja, lances que você não imagina quando você bate o olho na primeira vez na posição. Então nessa posição, as brancas acabaram de jogar a torre E3 e o lance é das pretas. Eu quero que você dê um pause agora no exercício, pense um pouco, coloque aí alguns minutos de reflexão, depois você solta o pause que eu vou trazer a resposta daqui 5 segundos para você. Beleza, então. Espero que você tenha pensado um pouco sobre as opções aqui das pretas. E vamos lá então para ver a resolução agora. Então, a primeira coisa que você tem que pensar sempre é o material. O material está igual no momento. O único desequilíbrio da posição é que as pretas têm um cavalo e as brancas têm um bispo. De resto, 2 torres para cada lado, 4 peões para cada lado. Mas o preto tem uma estrutura melhor, peão de G é passado, e as pretas estão mais ativas também. A torre pode dar um cheque no rei branco, e o rei branco está sob algum ataque também das peças pretas. Então, o primeiro lance que vem à cabeça, o cheque em H2 é uma possibilidade, ou também a troca em D3. Mas o lance correto aqui é justamente um lance inesperado, é fazer uma troca de uma peça de mais valor por uma peça de menor valor. Torre por D3 cheque. Por que esse lance é bom? O cavalo em C5, ao invés de capturar o bispo, ele vai ser utilizado para dar um duplo na torre, lá em A1. Ou seja, se as brancas jogam torre por D3, de novo fazemos mais um lance inesperado. O lógico seria cavalo por D3 ganhando a qualidade, ganhando uma torre por um cavalo. Mas torre por D3 é um lance claramente superior. Cheque, o branco tem que recapturar C por D3, e agora cavalo B3 cheque, rei C2 por exemplo, cavalo por A1, rei B1, e as pretas podem tranquilamente tirar o cavalo fugindo do ataque do rei e ganham o final com facilidade com uma peça a mais. Até o lance G5 aqui ganha, porque o rei branco fica fora do quadrado. Então, recapitulando aqui, torre por D3 é o lance correto. No caso de C por D3, as pretas jogam cavalo B3 cheque. Se eu sair com o rei para lá, eu perco a torre com cheque, também perco a torre aqui. Então as brancas podem jogar rei E2, não muda muito, eu troco as torres, claro. Simplificar é bom, para quem está com material a mais. Cavalo por A1, mais uma vez um final bem ganho para as pretas. Beleza, vamos para a posição número 2 agora. Aqui jogam as brancas e as pretas acabaram de fazer o lance B6. Então, mesmo esquema, vou pedir para vocês darem um pause, pensarem uns minutinhos, depois solto o pause, daqui 5 segundos eu venho com a resposta. Beleza, então vamos lá. Aqui a gente tem um material igual de novo, o branco tem uma estrutura um pouco melhor, tem um espaço, vantagem de espaço legal, o bispo está fechado em G7, mas aqui o foco é tático. Então, além das considerações posicionais, a gente tem que pensar em lances táticos, lances de ataque. A gente começa sempre pensando em cheques, tomadas e ameaças. Não tem nenhum cheque para as brancas, não tem nenhuma captura muito especial também. O peão toma aqui não parece que melhora muito a posição. Mas aqui tem um lance que é um lance um pouco inesperado, porque não é um lance que você bate o olho e já vê, mas tem a ideia da cravada aqui. O rei está em G8 e o cavalo está alinhado com o rei nessa mesma diagonal. Então o lance correto é dama A2. E eu gosto de mostrar esse exercício porque o jogador de pretas tinha quase 2.500 aqui, um grande mestre. E ele jogou B6, permitindo dama A2. Por quê? Porque ele nem sonhou com a opção de dama A2. Se ele visse isso, ele sabe que ele perde uma peça na hora, porque o cavalo não pode sair. Mas é um lance difícil de imaginar, porque você não coloca a dama geralmente numa casa tão escondida assim, É um lance meio escondido, esse dama A2. No caso de rei F7, cavalo G5 cheque é ganhador, porque é cheque, claro.
e o cavalo não pode capturar porque ele está cravado pela dama. Eu vou ter que tirar o rei e aí eu ganho o cavalinho E6, capturando de cavalo, inclusive, e seguindo com um forte ataque, além de ganhar uma peça. Então, para quem acertou esse dama 2, excelente. As pretas podem tentar C4 fechando a diagonal, mas não resolve nada, inclusive piora a situação, porque eu jogo D para o C4, atacando a dama. Ainda mantenho a opção da cravada jogando C5 no próximo, mas para piorar ainda mais as coisas, abre a torre aqui capturando em D7. As brancas vão ganhar uma torre no mínimo, além de ganhar um peão e além de seguir com um ataque que vai ser vencedor em poucas jogadas. Então aqui, dama 2, o lance vencedor das brancas. Muito bem, vamos para o terceiro exemplo agora. Aqui jogam as pretas. As brancas acabaram de jogar dama D5. O lance é das pretas. Como esse é o primeiro vídeo da série, eu vou dar algumas dicas que eu não vou falar de novo nos próximos vídeos, tá? Mas tem exercícios de níveis um pouco mais difíceis e um pouco mais fáceis, tá? Então, você tenta estabelecer um tempo limite igual para todos os exercícios. Você não pode ser guiado por, isso aqui é mais fácil, vou pensar um pouco menos. Isso atrapalha bastante, porque quando você está jogando, você não tem alguém te explicando qual que é a dificuldade daquela posição que você está jogando naquele momento, né? Esse exemplo eu gosto porque o jogador de brancas tinha quase 2.400, também fez um erro gravíssimo que foi jogar dama D5. Então vai lá, sua vez de pensar agora, pode dar aquele pause, daqui a 5 segundos eu volto com a resposta. Beleza, então. Mais uma posição de material igual, mas uma posição muito desequilibrada. O branco está com o rei muito exposto, o rei preto está um pouco exposto também, mas é claro que as peças pretas estão muito bem colocadas para um ataque. As brancas estão atacando a dama aqui das pretas em G4, por isso que dama D5 parece um lance bom. Depois que a dama sai, por exemplo, dama H4, que seria um lance possível, as brancas têm um lance muito forte com o bispo B3. Agora ameaçando mate em F7, entradas em G8, e as pretas têm problemas sérios, porque incrivelmente o rei em G1 está exposto, mas não tem nenhum ataque direto ao rei branco agora. Então não tem nenhum cheque para as pretas. Vai ter que lidar com essa entrada das brancas na diagonal A2, G8, que vai ser decisiva para as brancas. Mas é uma posição muito delicada. O rei branco está literalmente sem casa alguma para mexer. Ele só tem rei H1 se fosse possível. Então as pretas aqui encontram um golpe tático muito forte, que é o tema do desvio, dama por F4. É um lance difícil de imaginar de novo. Por quê? Você não quer entregar sua dama. Antes de você começar a analisar e perceber que bispo por F4 leva a torre E1 checkmate, o seu inconsciente não sabe disso. Então você nem considera esse tipo de lance. O seu inconsciente pensa o quê? Eu preciso tirar essa dama do ataque, né? Uma casa que ela não vai ser capturada. Então dama F4 é um lance muito inesperado aqui, que ganha a partida na hora. Porque eu ameaço, além de tomar o bispo, eu ameaço dama F2 cheque, vai ser mate em 2 aqui. Além de dama F2, depois G2 também é mate em poucas jogadas. Não tem como o branco lidar com tantas ameaças de uma vez depois de dama por F4. Né? No caso de dama C5 cheque, não muda nada a situação, eu jogo o bispo D6, piora ainda mais as coisas que eu ameaço a dama de quebra. E se bispo por F4, eu não vou tomar a dama em C5, mas eu vou jogar a torre E1, checkmate, ganhando a partida mais uma vez. O rei branco não tem para onde escapar. Então, o intuito desse vídeo é esse, você tentar pensar sempre em lances que não são óbvios à primeira vista, porque tem a chance muito grande do seu adversário deixar passar esses lances também. Se você tentar fazer esse esforço de tentar encontrar esses lances, tem uma chance muito boa de você conseguir mais vitórias do que você vem obtendo hoje. Beleza, pessoal? Então espero vocês no próximo vídeo, premium aqui no chess.com de língua portuguesa, seguindo com essa série de exercícios táticos. Hoje foi o tema de lances inesperados. Valeu, pessoal. Até a próxima.